A graça e a paz, irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quero começar esse vídeo já dizendo que você pode esperar coisas boas. Você deve esperar por coisas boas na sua vida. Amém? Guarde isso no seu coração e até o final você vai ter mais certeza disso ainda. Não porque eu disse, mas porque Deus vai falar no seu coração. Porque Deus vai te dar um entendimento para que você tenha a capacidade de ter essa convicção no seu coração. Deus nos criou para que nós vivêssemos por desfrute de tudo aquilo que Ele criou. Deus criou tudo, não apenas para Ele, mas para nós desfrutarmos. Amém? Porém, o homem caiu, Adão caiu, nós erramos. E a partir de então, passamos a viver debaixo de maldição. Amém? Então, desde que o homem pecou, desde que o homem caiu, o pecado entrou nas nossas vidas e com ele veio a consequência. A consequência do pecado, a maior é a morte. A morte para Deus, não a morte física apenas, mas a morte para Deus. Então, quando nós pecamos, quando Adão pecou, todos os homens a partir dele então se tornaram pecadores, já nasceram pecadores. E como consequência de nascer como pecadores, veio, como por exemplo, a depressão, a miséria, a dor, o sofrimento. Tudo isso é consequência do pecado. Tudo isso entrou na nossa vida através do pecado. Não é vontade de Deus, nunca foi a vontade de Deus que nós tivéssemos isso. Mas foi consequência da nossa desobediência. Amém? Deus não criou nada disso para o homem. Isso é consequência do pecado, a dor, a morte, o sofrimento. E o Evangelho vem falar para nós que mesmo o homem tendo caído, mesmo o homem tendo desobedecido a Deus lá no princípio, mesmo o homem tendo sido ingrato, que Deus criou tudo para o homem, mesmo assim o homem fez, o homem tinha tudo no jardim do Éden, vamos voltar lá em Gênesis, tinha tudo para ele, só não podia comer de uma árvore, de uma fruta. E Deus que criou tudo, criou o homem, criou tudo. O homem foi dar ouvidos a quem? Foi dar ouvidos à serpente, a um animal, ao demônio, que não criou nada para ele, mas o homem então ouviu ela e caiu em tentação e pecou. E a partir daquele momento então tudo desandou. Mas mesmo o homem tendo pecado, Deus não desistiu. Mesmo o homem tendo caído, tendo negado, não tendo acreditado em Deus, não tendo confiado em Deus, mesmo assim Deus amou o homem, mesmo assim Deus nos amou e nos ama ainda. Isso está lá em 1 João, isso está lá em João 3,16, que diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas viva a vida eterna, mas tenha a vida eterna. Amém? Esse mundo aqui, Deus amou o mundo, esse mundo aqui está remetendo para o homem. Esse mundo que Deus amou não é o mundo terreno, não é o planeta em si, mas o ser humano. Então, Deus nos amou o homem, mesmo ele tendo caído, e por nos amar, o que Deus fez? Deus fez o seguinte: ele envia o seu Filho para tomar o nosso lugar. Então, por ele nos amar de tal maneira, ele enviou o seu Filho para tomar o nosso lugar. E é isso que eu quero que você entenda. Essa é a verdade do Evangelho. Nós merecíamos a morte, o sofrimento, a dor, estávamos mortos para Deus, não merecíamos nada, mas Deus mesmo assim nos amou, enviou Cristo, enviou Jesus para cá. Essa é apenas a metade da verdade do Evangelho. Essa é a metade da verdade do Evangelho. Deus tem enviado o seu Filho para tomar o nosso lugar. Jesus tomou o nosso lugar. Tudo que nós merecíamos foi para Cristo. Então a primeira parte do Evangelho, que é importante que nós tenhamos também esse entendimento, é que Deus colocou Cristo, em Cristo, tudo que era nosso, tudo que nós merecíamos. E o que nós merecíamos?
dor, sofrimento, morte, depressão, maldição. Então Deus colocou em Cristo, essa troca foi justamente isso. Deus colocou em Cristo aquilo que era nosso, aquilo que nós merecíamos, e Cristo pagou o preço. Cristo morreu na cruz, Cristo sofreu a maldição, aquela ira de Deus que era para cair sobre eu e você, caiu sobre Cristo. Amém? Tudo isso então foi depositado em Cristo, toda essa maldição que eu e você merecemos, todo esse sofrimento que eu e você merecemos, está depositado em Cristo. Essa é a primeira metade da verdade do Evangelho que nós temos que crer. A outra parte, a outra metade é o seguinte: se tudo aquilo que eu merecia foi para Cristo, tudo aquilo que Cristo merecia, por ser filho de Deus, por não ter pecado, veio para mim, veio para nós. Então tudo que Jesus merece hoje, você pode merecer, está disponível para você, basta você acreditar. Amém? Então, essa é uma verdade que muitos cristãos não entendem, muitos cristãos não acreditam. Eles até acreditam que Jesus trocou de lugar e que caiu sobre Jesus, né, a nossa maldição, a nossa dor, a nossa morte, o nosso sofrimento, as nossas lutas. Mas essa segunda parte, as pessoas, grande maioria das pessoas não consegue entender e não tem a clareza de que ela também recebeu isso, recebeu tudo que Jesus merece. E nós, então hoje, eu e você, nós merecemos isso, nós podemos receber isso, e nós recebemos isso. Mas o grande problema é que poucos compreendem isso. Poucos compreendem essa troca plenamente, como que ela aconteceu, o que receberam nessa troca. Amém? O que nós recebemos então nessa troca? O que Jesus nos deu quando ele recebeu sobre si nosso pecado, nossas enfermidades, nossas dores? O que ele nos deu? Ele nos deu duas coisas importantes. Ele nos deu a misericórdia e a graça. Amém? Esses dois conceitos, misericórdia e graça, eles geralmente são confundidos por alguns, mas são coisas totalmente diferentes, apesar de geralmente as pessoas confundirem, relacionarem um com o outro, são coisas, conceitos e coisas totalmente diferentes. Amém? Eu quero que você entenda então o que é a misericórdia e o que é a graça, para que você possa desfrutar de ambas na sua vida. Amém? Então, o que é a misericórdia? Misericórdia é Deus não colocar sobre nós aquilo que nós merecemos, é não imputar em nós, né, a condenação, a morte, a dor, a punição pelo pecado. Isso é a misericórdia. Deus sabe, mas Ele não quer colocar, Ele não quer punir você por aquilo. Isso é misericórdia. Muitas pessoas já acham que isso é muito bom, mas além da misericórdia, Ele deu a graça. O que é a graça, irmão? A graça já é atribuir a você, atribuir a mim, aquilo que eu não mereço. É imputar a mim, é dar para mim, é dar para você aquilo que você não merece de forma alguma. Amém? Dá tudo aquilo de bom que você sabe que você não merece. Muitos acham até que merece, mas a verdade é que nós não merecemos nada. Então, isso é a graça. Então, além de Deus ser misericordioso com nós, não nos penalizando, não nos punindo, Ele veio e deu tudo de bom, de agradável, de perfeito, para que nós possamos desfrutar. Isso é a graça. Isso é o que Deus, que Jesus fez por nós na troca. Ele recebeu tudo de ruim, os meus pecados, os meus erros, minha dor, minha morte, minha depressão, minha insônia, minha enfermidade, tudo foi sobre Ele. Ele pagou ali na cruz o preço que Ele não merecia. Ele não merecia nada daquilo, Ele não merecia
Ele era bendito, ele se fez maldito por mim, porque ele tomou a nossa maldição sobre ele. Mas ao mesmo tempo que ele fez isso, ele liberou para nós, para eu e para você, irmão, ele liberou a graça. Ou seja, ele liberou para nós tudo de bom que eu e você não merecemos. Resumindo aqui, misericórdia e graça, a misericórdia impede que nós recebamos o castigo que merecemos. Então a misericórdia, ela vem e impede que nós recebamos o castigo, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que era meu foi sobre Jesus. E a graça veio e nos concede, e nos presenteia, e nos dá tudo aquilo que nós nunca poderíamos alcançar por nós mesmos. Por mais que eu tente, nós temos que ter essa convicção. Nós temos que ter a convicção que nós fomos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Quando Jesus levou sobre ele todos os meus pecados, toda a minha maldição, ele liberou para nós a herança do reino, a herança das coisas boas que Deus quer. Então, irmão, quando você crê no Evangelho, quando você acredita na palavra, você passa a acreditar que ele liberou sobre si, sobre eu, sobre você, sobre nós, as suas bênçãos, tudo aquilo que nós não merecemos. Você passa a viver uma esperança, você passa a viver com esperança, esperança em Cristo, uma viva esperança. Mas por que você deve esperar por coisas boas na sua vida? Porque eu estou falando para você? Não, amado, não é por isso, não é nisso, mas é porque a palavra do Senhor diz isso, amém? A esperança bíblica é uma certeza completa do que há de vir. A esperança da Bíblia, a palavra, é totalmente diferente do que apresenta para nós o mundo. No mundo, a esperança é apenas um otimismo, é apenas aquela questão de ter um pensamento positivo. Eu tenho um pensamento positivo, está passando por dificuldade, não, sou otimista porque tudo vai melhorar. Não sou pessimista, eu acredito nisso, acredito naquilo. Mas, na verdade, é que todas as pessoas que vivem do mundo e com esse pensamento otimista, na verdade, elas não têm certeza de nada. Elas estão perdidas, elas estão falando coisas vagas, falando coisas que elas mesmas não acreditam. Por quê? Porque elas não têm controle de nada, as pessoas não têm controle de nada. Quem tem controle de todas as coisas é Deus, e só quem consegue entender isso é quem tem a revelação, quem é nascido de Deus. Então só quem é nascido de Deus pode desfrutar disso e entender isso, amém? Então a esperança bíblica é uma certeza completa do bem que virá, ou do bem que já está vindo, já está acontecendo agora. Essa é a essência do Evangelho, essa é a essência da palavra de Deus. Essa é a verdade de Cristo para a nossa vida, essa é a verdade de Cristo para eu e para você. Nós temos que viver convictos de que o bem virá, de que a vontade de Deus, que a promessa de Deus está se cumprindo nas nossas vidas. Mesmo eu não merecendo nada, é uma expectativa segura, quando eu creio que é tudo porque Deus nos amou, porque Deus pegou tudo que eu não merecia, tudo que era ruim de mim, Deus pegou tudo de ruim meu e colocou sobre ele, colocou tudo de bom dele sobre a minha vida, sobre o meu ministério, a minha família. Nós passamos a ter uma expectativa de coisas boas, de que Deus vai liberar coisas boas sobre nossa vida. Essa expectativa vem no nosso coração porque nós passamos a entender que não depende de nós, não depende de eu conquistar, não depende de eu fazer, mas depende do que o Senhor quer para você, do que Deus quer para você, do que Jesus fez para você. Então, se é o Senhor que quer isso não depende da nossa performance, não depende do quão bonzinho eu sou, não depende da penitência que eu pago, não depende nada de mim, é tudo por Ele, amém? Então tenha isso no seu coração. Vamos falar também da esperança e a fé.
A fé e a esperança, elas estão interligadas, mas não são a mesma coisa. A esperança é uma expectativa confiante de que o bem virá, baseado no quê? Baseado nas promessas de Deus. Não porque eu estou repetindo um mantra. Já a fé é a certeza de que essa coisa, de que essa expectativa vai se cumprir, de que essa vontade de Deus vai se cumprir na minha vida, mesmo ainda eu não vendo, mesmo ainda eu não presenciando, mesmo ainda eu sabendo que eu estou doente ainda, eu estou vivendo essa esperança de que eu estou sendo curado e de que eu estou curado. Mesmo passando por dificuldade financeira, eu estou vivendo já a glória de Deus, a riqueza. Já estou vivendo em ruas de ouro. Amém? Então isso é a fé, a certeza. Então a fé é a convicção de que aquilo que se espera já é uma realidade em Deus. Em Deus. Não é porque eu mereço, não é porque as circunstâncias falam. A fé nasce da esperança. Então, se a fé é a certeza das coisas que se esperam, e o que esperamos está ligado à nossa esperança, a fé, então, se fundamenta na viva esperança sobre a qual nós estávamos falando anteriormente, a viva esperança da palavra de Deus. Então, irmãos, a fé é a convicção daquilo que nós esperamos em Deus. É a convicção de que aquilo que nós esperamos está acontecendo ou vai acontecer. Então a fé é a certeza que confirma a nossa esperança em Deus, a nossa esperança em Cristo, a nossa esperança em Jesus. Essa certeza não se baseia naquilo que eu sou, naquilo que eu faço, mas se baseia apenas, unicamente naquilo que Deus quer para nós. Jesus enfatizou e falou no que nós devemos crer, quando ele falou aos seus discípulos. Jesus disse que a nossa fé tem que ser exclusivamente a fé nele. Ele disse lá em João 14:1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então nós temos que crer nele, nós temos que crer em Jesus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, é o Cordeiro, o sacrifício perfeito, amém? Quando você acredita nele, você acredita que tudo foi trocado, você acredita que o seu pecado, a sua dor, a sua morte, a sua tristeza, a sua enfermidade, foi tudo sobre Cristo na cruz, a sua morte espiritual, e ao mesmo tempo ele nos deu de graça, pela graça, a vida, nos deu a herança, nos deu a particularidade de sermos considerados hoje, de sermos hoje filhos de Deus, filhos amados de Deus, amém? Então, irmãos, nós temos que crer nisso, temos que crer e entender essa substituição, temos que entender isso e carregar isso no nosso coração, na nossa vida. Então, irmãos, a sua confiança a partir de hoje, ela está firmada, ela tem que estar firmada em Deus. Compreender isso é essencial para que você eleve sua vida ao nível mais alto. Qual é esse nível mais alto? Ao nível da graça, ao nível do desfrute, ao nível da vivência, de vivenciar a herança, ao nível de experimentar a herança, de se apropriar da herança que Jesus nos deu. Amém? Viva então, irmãos, com a expectativa de que a sua fé está fundamentada na verdade da palavra, na verdade do Evangelho, na verdade de Deus, e não no que o mundo fala, não no que as circunstâncias dizem. A palavra de Deus afirma lá em 1 João 5,4, diz o seguinte: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo.
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós vencemos o mundo através da fé. Tendo fé, Paulo nos diz lá em Romanos 5, 1 e 2, que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e glorificamo-nos na esperança da glória de Deus. Paulo continua nos dizendo lá em Romanos 5, 3 e 4, o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Amém? Então, quando passarmos por tribulações, nós temos que lembrar disso, que a tribulação produz esperança. No dia da dificuldade, você permanece firme, então, enfrenta a batalha e não desiste, continua, persevera. E essa perseverança, essa experiência, ela fortalece a sua esperança. E por isso, em meio às lutas, nós devemos declarar com fé. Quando estiver passando por lutas, nós devemos falar com fé: coisas boas virão sobre a minha vida nesses dias. Então declare agora, irmão. Declare agora aí onde você estiver. Escreva aí nos comentários: coisas boas virão sobre minha vida nesses dias. Não é porque eu mereço, não é porque eu sou bom, não é porque eu estou me esforçando, não é porque eu estou estudando, não é porque eu tenho trabalhado muito, não é por causa disso, mas é por causa do amor incondicional de Cristo. É por causa da troca que Jesus Cristo fez conosco na cruz. É porque Ele levou sobre Ele a minha maldição, a minha dor, o meu sofrimento, e nos deu de graça tudo de bom para nós. E Ele só tem pensamentos bons para quem é filho amado dEle. O Pai ama seu filho, o Pai jamais nega o seu filho, o Pai amoroso sempre concede aquilo que o seu filho pede. Então declare, irmão, declare que você é mais do que vencedor hoje. Declare agora, declare sobre sua vida, sobre sua família, que coisas boas virão sobre sua vida nesses dias. Coisas boas já estão vindo agora sobre sua vida. Creia nisso e declare nisso com convicção. Declare: eu viverei a esperança dos filhos de Deus. Amém. Declare então que Ele é o meu auxílio, Jesus é o meu Redentor, nele está a minha fé vem dele, a minha fé está nele, eu dependo totalmente dele, e ele é bom, tudo é por meio dele, e para ele são todas as coisas. Amém, amém. Então, irmão, peça ao Senhor revelação e clareza para viver essa palavra nos seus dias. Ore comigo então assim: Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por ter falado comigo, obrigado por me encher de esperança de que sou, obrigado por me encher da esperança dos filhos de Deus, obrigado também, Senhor, meu Deus, meu Pai, por ter uma fé firmada na expectativa dessa esperança, da esperança que está no Senhor, da esperança que está tudo é pela sua vontade, da esperança e na convicção de que tudo foi trocado na cruz. Por minha fé está firmada na expectativa da esperança em Cristo Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado por tudo. Amém e graças a Deus. Irmãos, essa foi a nossa palavra. Espero que ela tenha realmente falado no fundo do seu coração. Espero que você tenha entendido, que Deus realmente tem coisas boas e maravilhosas para você, que você pode esperar coisas boas para a sua vida, que Deus quer coisas boas para a sua vida. Então, irmão, tenha essa convicção sempre. Você é filho amado de Deus, você é herdeiro dele, e viva essa convicção, viva essa fé, e que todas as bênçãos dele, tudo que ele tem para você na glória, já vai se manifestar, já está se manifestando agora na sua vida, na sua família. Amém? Então vamos ficando por aqui.
Não se esqueça de deixar seu like, de comentar se você não comentou ainda, de compartilhar com o seu amado, com o seu irmão, com o seu familiar, com seus amigos, essa palavra. Vamos ficando por aqui então. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau.